Acho que tem uma campanha de parte... Por um mérito do Vasco. Porque evoluiu muito com o Ramon Dias e com os reforços, né? A campanha de retorno do Vasco é uma campanha de parte em cima da tabela e eu acho que a gente viu isso dentro de campo. Para se manter informado e compartilhar a paixão pelo Vasco, inscreva-se agora e faça parte da nossa comunidade de torcedores dedicados. No mais recente episódio do programa Seleção Esporte TV, a bancada não poupou elogios ao desempenho do Vasco da Gama no emocionante clássico contra o Flamengo. Os comentaristas afirmaram que o time merecia, no mínimo, um empate na partida, deixando claro que a equipe cruzmaltina está em uma trajetória ascendente e que os torcedores não precisam mais se preocupar com a zona de rebaixamento. Bom, rodadas atrás em que ele engatou uma sequência de vitórias, não é porque o time voltou a oscilar em resultados, eu estou falando de resultado, né? Que o torcedor do Vasco vai deixar de ter esperança com relação a essa luta. O torcedor do Vasco cantou no final do jogo. O torcedor entendeu que a fase do time, ela é positiva, por conta exatamente do que o Paulo falou. O Ramon, ele já tem o controle sobre o grupo, ele sabe exatamente como extrair o melhor desse grupo de jogadores do Vasco, e é um time que está competindo, é um time que facilmente não vai ser derrotado, ele vai lutar até o final. Se alguém tiver que ganhar do Vasco, vai ter que ganhar jogando bola. E por isso é que o torcedor do Vasco se agarra nessa situação. Houve muito prejuízo com o trabalho anterior, né, do Barbieri. Deixou o time numa condição horrorosa em termos de pontuação, de tabela e tal. E o Ramon precisou reconstruir. É um trabalho de formiguinha. Então, se o Vasco vai lutar até a última rodada e se imagina que vai acontecer isso de fato, de o Vasco chegando na 38ª rodada batalhando para não cair, o torcedor tem que se agarrar nisso porque o time está competindo, está dando mostra de que não vai ser fácil. Reconstruir tendo cimento e tijolo é mais fácil. Não há dúvida. Não tinha. Por isso que eu falo, o trabalho de formiguinha que eu citei. Exatamente. Não é No time fácil. titular, você tem Medel. Aí no meio campo, Paulinho Praxedes, Payet, Verratti, Rossi. 6 jogadores titulares. É um trabalho de formiga. É outro time. É um trabalho de formiga, Então, exato. a comparação com o Barbieri é até injusta, porque é outro time. Sem querer defender o trabalho do Barbieri. Não, mas você tem razão. Porque eu tô falando da questão de resultado que deixou o time, né, o clube nessa condição desfavorável, de ter que remar o tempo inteiro contra a maré. Não, é claro que o Vascaíno sai do jogo preocupado. Perdeu do maior rival, não somou ponto. No entanto... Mas competiu, né? Naquela equação que a gente fez, né? Das 3 pontas que o time que está brigando contra o rebaixamento tem que se preocupar. A matemática segue delicada para o Vasco. Isso. Mas as outras duas, rendimento e moral, o Vasco pode olhar para o jogo de ontem de um jeito mais doce, né? De falar, pô, se eu consigo competir assim com o Flamengo, torna o goleiro do Flamengo o goleiro da rodada. Isso. O Rossi já foi eleito aqui no Seleção, quando a gente fizer a seleção da rodada. Ele será o goleiro da rodada, peço que a gente exiba as defesas. Ele fez pelo menos 2 defesas ontem cruciais para o resultado. E André, uma declaração otimista de um comentarista do Sports Center está dando esperanças para os torcedores do Vasco da Gama. No programa esportivo, o analista afirmou que o Vasco tem potencial para competir de igual para igual com qualquer equipe do campeonato e que, se melhorar sua eficiência nas conclusões ao gol, pode surpreender a todos. A equipe foi elogiada por sua organização e determinação. Acho que tem uma campanha de parte... Por um mérito do Vasco. Porque evoluiu muito com o Ramon Dias e com os reforços, né? A campanha de retorno do Vasco é uma campanha de parte em cima da tabela e eu acho que a gente viu isso dentro de campo. Faz uma comparação de como foi no primeiro turno aquele 4-1 do Flamengo, em cima do Vasco, e como foi o jogo de hoje. O Vasco evoluiu muito desde então. A gente está falando de alguns meses, mas é uma equipe que, mesmo com resultado negativo, mostrou hoje a organização e mostrou que tem condições, sim, de permanecer na Série A. Ô, Djalminha, jogando da maneira que jogou hoje, você acha que o Vasco ele não vai cair? Ele mostrou hoje, apesar de ter entrado na zona do rebaixamento, certo, nessa rodada, apesar disso, o torcedor ele tem uma perspectiva boa, apesar da tabela não dizer isso? O Bruno, garantir que se o Vasco vai cair ou não é muito difícil, mas assim, o jogo em si, eu já esperava esse equilíbrio, porque o Ramon Dias vem resumindo e vem falando a todos os jogos muito bem. Essa equipe do Vasco hoje, ela compete com qualquer equipe do brasileiro de igual para igual. Ela faz um jogo igual, ela consegue isso. É uma equipe forte fisicamente, competitiva, e que se tiver um momento, uma sorte na finalização, finalizar melhor, ela consegue vencer. Já teve exemplos disso, de fazer um jogo de igual para igual contra o Palmeiras, mesmo não conseguindo o resultado. Um jogo hoje de igual para igual contra o Flamengo.
Então, assim, o torcedor vascaíno, vendo essas atuações, ele pode estar esperançoso. Que esse time do Vasco ele vai lutar até o final e quando ele encontra alguma superioridade, ele está conseguindo vencer. Lógico que nós temos que reconhecer que ele enfrentou hoje o que hoje é o segundo colocado do campeonato. A gente tem que reconhecer, apesar de ser um clássico, a diferença técnica de um adversário com o outro. E o Vasco enfrenta de igual para igual. Então, eu acho que o Vasco, pelo que vem jogando, o torcedor pode ficar esperançoso, porque tem condições de sair, sim, dessa zona de rebaixamento, mesmo hoje não conseguindo ao menos um empate, né, para ficar fora do rebaixamento.